Então, vamos lá. Bom dia. O trabalho tem título Características da Função Quadrática e a Metodologia de Resolução de Problemas. Então, os tópicos abordados no trabalho, nem todos serão abordados aqui, é para fundamentar a teoria de funções quadráticas, apresentar a metodologia de resolução de problemas e apresentar alguns resultados de uma aplicação da metodologia numa escola daqui de São José do Rio Preto. Então, os tópicos abordados no trabalho são grupos e anéis, polinômios, funções quadráticas, o gráfico da função quadrática, a variação da função quadrática, a metodologia de resolução de problemas e a aplicação da metodologia. Primeiro começo definindo o homomorfismo. O homomorfismo é uma aplicação que vai de um anel A para um anel B, que as operações neste anel f de xy, f de x mais y, f de x mais f de y, e f de x vezes y, f de x vezes f de y. Se essa aplicação for uma bijeção, então ela é chamada de isomorfismo e A é isomorfo a B. Então, se eu tenho um anel A sequência xn sobre o polinômio A, sobre o anel A, isso aqui, recebe o nome de polinômio ou uma sequência quase toda nula. Se existe um índice E, então que a partir desse índice o xn é igual a zero. Então, a primeira proposição, a soma de dois polinômios sobre A também é um polinômio A, e isso é fácil ver, porque se eu pegar um polinômio P a partir do índice N1, ele vai ser igual a zero, e se eu pegar um polinômio Q com índice, a partir de um índice N2, ele vai ser igual a zero, então se eu somar a partir do maior deles, vai ser igual a zero. O produto de dois polinômios também é um polinômio. Se A é um anel, então A de x também é um anel. Então, se eu pegar um polinômio f, somar com g e depois somar com uma função, um polinômio h, a mesma coisa devo pegar f depois somar com g mais h. Vale a comutativa também, tem elemento neutro, que é o polinômio nulo, tem o elemento inverso, a multiplicação é associativa, f vezes g vezes h é f de g vezes h, e também vale a distributiva. O grau do polinômio, representado por aquele símbolo ali, é o número n, tal que a n é diferente de zero, e aí é igual a zero para todo i maior que o número n. E o AN é chamado de coeficiente dominante. Então, alguns exemplos, né? Ali A0, A1, A2, A3, A4 e A5, A4, então aquele polinômio primeiro, f, tem em z tem grau 4. E o g, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, então ele tem grau 6. A partir do A7 é igual a zero. Então, pela definição de produto de polinômio, x ao quadrado é x vezes x, então ele só vai ter o termo x2, porque o x2 é x0 vezes x1, x0 vezes x2 mais x1 vezes x1 mais x0 vezes x2. E como só o x1 é igual a 1 diferente de zero, então só vou ter o x2 nesse caso. Então, x ao quadrado é o polinômio 0, 0, 1 e o resto 0. Então, depois nós temos a notação usual. A notação A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais ANX a n.
É chamada de notação usual sobre um anel com unidade. O resto da divisão de x por x menos 1 é igual a f de 1. E isso pode ser visto porque eu posso escrever o polinômio f como x menos 1 vezes um polinômio q mais o resto. Se eu substituir por u, vou ter f de u menos u vezes q mais r de u. Então f de u vai ser o resto da divisão. O algoritmo de Biot-Ruffin, se eu tiver aquele polinômio Q e o resto, o quociente e o resto é dado por aqueles polinômios. Por quê? Se eu pegar um polinômio x menos 1 e multiplicar por aquele polinômio Q ali, bn menos 1 mais b0 x a n menos 1, eu vou chegar nessa relação b0 igual a 0 e bi igual a 1 vezes ai vezes bi mais ai. Anel de integridade, se o anel for um comutativo com unidade, e se eu tiver o produto A vezes B igual a 0, então ou A é igual a 0 ou B é igual a 0. Proposição 5, se A é um anel com integridade e F é um polinômio não nulo, então o número de raízes em F não ultrapassa o grau de F. Porque se ele não tiver raiz, já está provado. Se ele for um polinômio constante, de grau 0. Agora, supondo que ele esteja, que essa proposição seja válida, então um polinômio de grau n menos 1, e se ele não tiver raiz, já está provado. Se ele tiver raiz, o polinômio f pode ser escrito como x menos u, se for u a raiz, vezes q, como pela hipótese de indução já está provado para grau n menos 1, então ele não pode ultrapassar o grau de f, que é o n. Se é um anel de integridade infinito, então o conjunto dos polinômios e o conjunto das funções são isomorfos através desta aplicação. E isso é visto considerando aquela aplicação f de a de x em p de a. Como f é homomorfismo, eu tenho que f de mais g é o f de g mais o f de a, que é o f de f mais o f de g. É a mesma coisa do produto. Dada uma função polinomial h, eu tenho que f de h vai ser aquela função ali. Então f é sobre injetora. Para provar aquela injetora, considero duas funções f e g e faço f de f igual a f de g igual a somo a g ambos os lados, subtrai, e eu chego que f menos g é igual a 0, então f é igual a g. Se ela é injetora e ela é sobre-injetora, então ela é bijetora e f é um isomorfismo de anéis. Uma função com domínio e contradomínio nos reais chama-se quadrática se existe a e b e c reais com a diferente de 0, tais que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a f de x para todo x real. Considerando x1, x2 e x3 reais distintos, y, y2 e y3 reais arbitrários, a função
ax ao quadrado mais bx mais c com f de x1 igual a y, f de x2 igual a y2, f de x3 igual a y3, será quadrática e, além disso, o A é aquele produto ali. Então, demonstração, pelo enunciado do exercício, pelo enunciado da proposição, eu tenho essas três igualdades aqui. Subtraindo a primeira das demais, eu tenho essa. Como x1 é diferente de x2 e x3 é diferente de x1, eu posso dividir por x1, x2 e x1 e aqui por x3 e x1. x3 menos x1. Subtraindo uma da outra, das duas anteriores, eu chego neste resultado aqui. Colocando A em evidência, eu chego no coeficiente A. E aqui e esse aqui nada mais é que a condição de a diferença, o contrário da condição de alinhamento de três pontos. Então, para que os três pontos sejam pertencentes ao gráfico de uma função de segundo grau, ser função quadrática, tem que os pontos não podem ser colineares. Então, a parábola de vértice HK, foco HK mais P e diretriz Y igual a K menos P, tem como equação x menos h ao quadrado igual a 4P multiplica Y menos K. Nesse caso, o eixo da parábola é paralelo ao eixo Y. E a demonstração é feita pela definição de parábola. Distância de um ponto da parábola é a distância do foco. A distância do ponto da parábola ao foco é a distância do ponto até a reta diretriz. Então, elevando ao quadrado as duas distâncias, eu chego nessa igualdade aqui. Aí, desenvolvendo esse quadrado, eu chego nessa expressão. E simplificando, eu chego que x menos h ao quadrado é igual a 4p y menos k. A equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c é a equação de uma parábola que tem aquele vértice e aquele foco. Isso é fácil de ver, porque se eu pegar ax ao quadrado y igual a x ao quadrado mais bx mais c, isolar o A, e C sobre A, somar e subtrair b ao quadrado sobre 4a ao quadrado eu chego que y é igual a x mais b sobre 2a ao quadrado mais menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado, 4a. Então, o foco, o vértice vai ser o menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser 4ac menos b ao quadrado sobre 4a. E deixando na fórmula, como se encontra nos livros da parábola, isso aqui fica y menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a igual a
passando a dividindo por A dos dois lados, eu tenho isso aqui. Então, o P, que é o parâmetro lá da parábola, é 1 sobre 4A. Por isso que, se você quiser usar por isso que tem esse 1 sobre 4A aqui no foco. Se eu tiver a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, se b ao quadrado menos 4ac for maior que zero, a função tem duas raízes. Se igual a zero tem uma raiz, se menor que zero não tem raiz. Y igual a zero, se somente c, a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado, mais 4ac menos b ao quadrado sobre 4a é igual a zero. Aí nós podemos escrever isso aqui de modo que somei dos dois lados b ao quadrado menos 4ac e este a eu dividi dos dois lados. Então, para ter solução, 4a ao quadrado é sempre positivo. Se aqui for positivo, eu tenho que tem duas raízes. Se isso aqui for igual a zero, vai ter uma raiz. Se for menor que zero, não tem raiz. E a proposição está trabalhando. Como corolário dessa proposição, se y igual a x ao quadrado mais bx mais c é equivalente a ax ao quadrado menos sx mais p, onde s e p são a soma e o produto das raízes. Isso é fácil ver, porque se eu tenho y menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, isso aqui é igual a x menos b sobre 2a ao quadrado mais, se y for igual a zero, eu tenho isso. E aí, x vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Daqui eu tiro que x1 é menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, e x2 menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Se eu somar, eu vou ter que a soma vai ser menos b sobre a. Se eu fizer o produto, eu vou ter b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac dividido por produto dividido por 4a ao quadrado. Então eu vou ter c sobre a. O que mais? Então a soma é b sobre a menos b sobre a, o produto c sobre a. Então eu consigo escrever a função como ax ao quadrado menos sx mais p. Como consequência,
a média aritmética das raízes é menos b sobre 2a. E as raízes são equidistantes do ponto menos b sobre 2a. Proposição 12. Se A for maior que zero, f de menos b sobre 2a é o mínimo absoluto. E se A menor que zero, a função aplicada no ponto menos b sobre 2a é o valor máximo absoluto. Então eu posso escrever da forma canônica a função. Essa parte é constante. Esse aqui depende do valor de x, só que está ao quadrado. Então ela é sempre positiva ou igual a zero. E ela é igual a zero quando x é menos b sobre 2a, que é o mínimo que esse quadrado pode ter. Então ela vai ter valor mínimo para A positivo, e se esse valor for, se o A for negativo, eu estou multiplicando o valor mínimo por A, então ele vai ter o valor máximo se o A for negativo. Para A maior que zero, a função é crescente no intervalo menos b sobre 2a até o infinito, e decrescente de menos infinito a menos b sobre 2a. Então, se eu considerar x1 entre menos b sobre 2a e x2, f de x1 maior ou igual a f de x2, eu vou chegar que x1 é maior ou igual a x2. Só que eu estou considerando x1 menor que x2. Então, só pode ser o contrário. Então, f de x1 tem que ser menor que f de x2. Então, a função é crescente no intervalo considerado. Então, analogamente, eu tenho que f decrescente no intervalo menos infinito até menos b sobre 2a. E para A menor que zero, eu tenho que a função quadrática é decrescente no intervalo menos b sobre 2a até o infinito, e crescente no intervalo de menos infinito até menos b sobre 2a. Proposição 14, se f assume o mesmo valor para x e x', com x diferente de x', então isso acontece se e somente se x e x' são equidistantes do ponto menos b sobre 2a. Se eu considerar a função da forma canônica e igualar x de x', pela minha hipótese, a f de x é igual a f de x', eu vou chegar nessa relação aqui: x mais b sobre 2a menos x' mais b sobre 2a ao quadrado igual a zero. Ou eu tenho isso, se eu considerar a primeira igualdade, x é igual a x'. Só que pela minha hipótese, x é diferente de x'. Então essa não pode ser. Ou essa segunda aqui. Pela segunda, eu chego que x mais x' sobre 2 é menos b sobre 2a. Então os pontos são equidistantes do menos b sobre 2a. Reciprocamente, se eu tenho x e x' equidistantes do menos b sobre 2a, eu chego nessa expressão aqui, elevando ao quadrado, multiplicando por a e somando, eu chego na forma canônica. Então f de x é igual a f de x'. No exemplo 15, f igual a x ao quadrado é contínua para todo p real. Então, primeiramente, provar que é contínua para p igual a zero. Isso acontece porque, se eu considerar um epsilon maior que zero, existe Deus maior que zero, tal que o módulo
de x menos zero menor que delta, x ao quadrado menos zero ao quadrado igual a f. Então, para se ter o módulo de x ao quadrado menor que epsilon, eu tenho que tomar o módulo de x menor que raiz quadrada de epsilon. Então, o delta tem que ser raiz quadrada de epsilon. Então, eu chego nessa igualdade, então f é nessa desigualdade, então f é contínua em zero. Para provar que f é contínua em todo p diferente de zero, f de x entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Então, p ao quadrado menos epsilon é menor que x ao quadrado, que é menor que p ao quadrado mais epsilon. Se eu considerar o epsilon que zero de p ao quadrado, eu tenho que o módulo de x está entre raiz quadrada de p ao quadrado menos epsilon e raiz quadrada de p ao quadrado mais epsilon. Se eu considerar o p maior que zero, e aquele intervalo de raiz quadrada de p ao quadrado menos epsilon a raiz quadrada de p ao quadrado mais epsilon, então p ao quadrado, se eu considerar o x nesse intervalo, p ao quadrado menos epsilon é menor que x ao quadrado, que é menor que epsilon ao quadrado mais epsilon. E considerando p menor que zero, e considerando este outro intervalo, x neste intervalo implica que x ao quadrado está entre p ao quadrado menos epsilon e p ao quadrado mais epsilon, e a função é contínua para todo p real. A função y igual a x ao quadrado mais dx mais c tem domínio e contradomínio nos reais, é contínua. Primeiramente, provar que a x ao quadrado é contínua. E isso acontece porque f, se eu considerar f de x entre f de x menos f de p menos epsilon e f de p mais epsilon, C e somente C, ax ao quadrado está entre AP ao quadrado menos epsilon e AP ao quadrado mais epsilon. Se eu considerar o epsilon entre 0 e AP ao quadrado, AP ao quadrado menos epsilon menor que ax ao quadrado, menor que AP ao quadrado menos epsilon. Então, o módulo de x está entre a raiz quadrada de AP ao quadrado menos epsilon sobre A e AP ao quadrado mais epsilon sobre A. Se eu considerar P maior que zero e aquele outro intervalo, então o ax ao quadrado está entre AP ao quadrado menos epsilon e AP ao quadrado mais epsilon. E se P menor que zero e aquele outro intervalo, então ax ao quadrado está entre AP ao quadrado menos epsilon e AP ao quadrado mais epsilon. Logo, se eu considerar o P maior que zero, eu tenho que x ao quadrado está entre P ao quadrado menos epsilon, P ao quadrado mais epsilon. E se eu considerar P menor que zero, e aquele intervalo, o x ao quadrado está entre P ao quadrado menos epsilon e P ao quadrado mais epsilon. Então a função f de x igual a x ao quadrado é contínua para todo P. Agora, provar a continuidade de Px. Se eu considerar epsilon maior que zero e delta igual a epsilon sobre o módulo de B, então o módulo de x menos x0 é menor que delta, módulo de f de x menos f de x0 vai ser módulo de B vezes o módulo de x menos x0, e aquilo é menor que é o módulo de B vezes delta, que é igual a epsilon. Então, a função Bx é contínua também. Então, para provar a continuidade de h de x igual a c, delta, que implica que f de x menos o módulo de x0 é igual a c menos c, que é igual a zero, que é
menor que y. Então, C é contínuo. Se ax ao quadrado é contínua, bx é contínua e c é contínua, a soma das três é contínua também. Considerando a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, se a é maior que zero, o gráfico da função tem concavidade voltada para baixo. Se a é menor que zero, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Ao contrário. Ao contrário. Desculpa. Se A maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se eu considerar os pontos x1, f de x1, x2, f de x2, os pontos que passam pelo gráfico com a da função com A maior que zero, a reta que passa por esses pontos tem a equação g de x igual a f de x2 mais f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 que multiplica x menos x2. Se eu quero provar que g é maior que f, então eu posso provar que g menos f é maior que zero naquele intervalo de x, entre x1 e x2. Então a g menos f, simplificando, né, os cálculos, chega aqui x2 menos x vezes a vezes x menos x1. Como o x está entre x1 e x2, x2 menos x é positivo, ou a é positivo por hipótese, e x menos x1 é positivo, porque o x está entre x1 e x2. Então, isso aqui é positivo, se isso aqui é positivo, g menos f é positivo, então g é maior que f. Se g é maior que f, a concavidade... Quais são os dados do problema? Na elaboração, estou usando todos os dados do problema? Na execução do plano, eu posso enxergar essa solução de outro modo? E retrospecto e verificação, o professor pode perguntar se está certo, se está usando todos os dados, se eu estou usando todos os dados do problema. E a aplicação, que foi na terceira série, uma sala noturna lá da Escola Estadual Monsenhor Gonçalves. O problema diz que determinado produto, o custo dele tem essa função, o custo de produção Q ao quadrado menos 1000 vezes Q mais os 800.000. Esse problema foi tirado do caderno do aluno do ensino médio do estado de São Paulo, onde Q é dado em reais, C é dado em reais e Q é dado em quantidade de produto. Então, o problema pergunta: o custo pode ser igual a zero? Qual o custo que para a empresa quando não se fabrica nenhum produto? Qual o custo para 300 produtos e para 700 produtos? Qual que é mais vantajoso, você fabricar 300 produtos ou 700 produtos? Qual o custo mínimo de produção? E se pode trocar a palavra mínimo pela palavra máximo? E pede para esboçar o gráfico. Então, segue aí o diálogo, na sala de aula. Como eu calculo o custo para 300 unidades? Perguntei para o aluno: o que é custo? Aí um aluno respondeu: é aquilo que a empresa gasta para a produção do produto. Aí eu perguntei: o custo pode ser igual a zero? Não, porque tem gastos, tem matéria-prima, tem energia, tem água. E os alunos foram respondendo. Como se saber qual o custo da produção quando não se fabrica nenhum produto? Aí um aluno viu que se ele substituísse o Q por zero, se ele não subir no
não vendeu nada, não fabricou nada, então ele ia ter gasto de 800 mil. Pedi para que calculasse o custo para 300 e o custo para 700, né, que foi o que o programa pedia, e eles chegaram no mesmo valor, que foi 5.900. E eu perguntei também qual o custo mínimo. E o custo mínimo, eles falaram que era... Desculpa, eu perguntei para eles qual era, quanto eles tinham que vender para ter um custo mínimo, quanto eles tinham que fabricar para ter um custo mínimo. E eles responderam que era 500. Eu perguntei por quê. Falaram que era porque, como 300 era igual a 700, o meu dava o mesmo valor, 590 mil, era só achar a média dos dois e chegar em 500. Então, o custo mínimo, eles chegaram, que era 550 mil. E eu perguntei para eles se podia ser calculado o custo máximo. Eles falaram que não era interessante, porque a empresa quer saber do mínimo que se deve gastar, não o máximo. E também porque é uma função de segundo grau e se tem máximo não teria, se tem mínimo não teria máximo. E dos itens anteriores, então, eles chegaram que para 300 e 700 o custo valia 590 mil e para 500 valia 550 mil, então era só esboçar o gráfico. Aí eu questionei eles se eles já tinham visto gráfico parecido com isso. Como eles já tinham visto parábola no primeiro bimestre, que esse conteúdo é do terceiro, eles chegaram, pedi para que eles chegassem na fórmula da parábola. E eles conseguiram chegar, completando o quadrado, em y igual a x menos 500 ao quadrado mais 550 mil. Perguntei para eles e na função quadrática, na forma geral, qual é o gráfico? Aí houve a necessidade, né, de a função pode ser reescrita como a fórmula de uma parábola, com foco no eixo nas ordenadas. Aí o aluno respondeu que sim, que era só completar o quadrado. E completando o quadrado, eles conseguiram chegar nisso aqui. E aí eles chegaram naquela expressão. Então, para deixar na fórmula da parábola, pedi que eles distribuíssem o A e depois dividisse por ambos os membros por A para chegar na fórmula da parábola. E a proposta para a primeira série tem que ser diferente para a terceira. Essa sala foi a terceira porque eles já tinham visto parábola. E no primeiro ano, geralmente, o que acontece? Os alunos não viram parábola, o professor chega na sala de aula, dá alguns exemplos e fala, o gráfico é esse, sem explicar por que tem o mínimo, por que é crescente, por que é decrescente. Então, a proposta é, baseado naquela teoria lá do começo, desenvolver todo o conteúdo com questionamentos para o aluno conseguir chegar nas respostas por eles mesmos. Porque, na maioria das vezes, quando o aluno vai fazer gráfico lá no ensino médio, eu era professor auxiliar lá, vamos passar, o professor dá, inclusive, os pontos que eles têm que colocar na tabela para fazer o gráfico. Então, alguns erros são encontrados. Por exemplo, o professor uma vez deu a função y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. E aí ele deu a tabela para o aluno completar, x e y.
Aí ele colocou os valores 1, 2, 3, 4, 5. E aí o aluno veio me perguntar: professor, por que não está dando aquele gráfico bonitinho que o professor faz na lousa? Porque eu falei, porque o professor deu pontos diferentes para vocês. Ah, mas por que ele fez isso? Como é que eu falo, o professor se enganou com o aluno, né? Eu falei, porque o professor quis que vocês entendessem que vocês não podem usar quaisquer pontos para fazer o gráfico bonitinho. Porque o professor geralmente, o professor lá do ensino médio dá 5 pontos para o aluno. O do meio é sempre o x do vértice. E aí ele fala para o aluno calcular, fazer aqui xv menos 1, xv menos 2, xv mais 1 e xv mais 2. E aí o aluno faz o gráfico do jeito que ele aprendeu, sem calcular nem nada. O professor dá a tabela e o aluno faz o gráfico. Então a proposta é que eles cheguem... Por que eu estou usando o vértice? Porque a partir dessa equação aqui, o aluno pode enxergar que se eu substituir aqui por menos b sobre 2a, aqui vai dar 0. Então, quer dizer, esse ponto aqui é meu ponto de mínimo, ou de máximo. Então, a partir dele, se eu pegar 2 para cima e 2 para baixo, para fazer tabela, já que eles aprenderam com tabela, eles conseguem fazer o gráfico ficar na forma que eles querem. Bom, com a resolução de problema, o aluno, eu percebi que eles têm mais interesse pela aula. O aluno não fica naquela coisa do professor passar a matéria na lousa e o aluno copiar e depois passar uma lista de exercícios para os alunos fazerem. Os alunos gostaram, teve bom aproveitamento da aula e uma parte desse trabalho foi apresentado no terceiro seminário de resolução de problemas lá de Rio Claro. O resumo se encontra no site deles. E para mim a resolução de problema foi bom porque eu percebi que com a aula tradicional os alunos, a maioria deles, fecha o caderno, não estão nem aí, não estão prestando atenção na aula, o professor está lá passando matéria, os alunos não estão nem copiando a matéria. Agora, com a resolução de problema, o aluno pode tirar suas dúvidas, caso ele tenha, porque o professor vai perguntar, o aluno vai responder. Então ele tem que estar com o material aberto. O professor tem como avaliar o aluno, porque ele vai perguntar diretamente para o aluno. E é bem mais proveitoso que a aula tradicional que eu dava antes de conhecer essa metodologia. E é isso.